Manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água, pediu Pedro a Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, hoje é domingo, dia 13 de agosto. Nesse segundo domingo do mês vocacional, somos chamados a rezar hoje pela vocação matrimonial com destaque para a pessoa do pai. Também hoje nós começamos essa semana de oração pela família, que durante toda essa semana possamos rezar intensamente pelas nossas famílias, para que sejamos verdadeiros projetos de Deus, para que um dia possamos todos nós habitarmos no reino dos céus. Que cada pai possa oferecer uma vida digna aos seus filhos. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos ouvir a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. No início desse relato, nós vemos que Jesus está passando um tempo sozinho em oração, enquanto seus discípulos enfrentam uma forte tempestade em um barco em alto mar. É interessante observar que mesmo com todo o poder e autoridade, Jesus escolheu ficar em oração, buscando a vontade do Pai antes de agir. Isso nos ensina a importância da oração em nossa vida, especialmente nos momentos mais difíceis. Enquanto os discípulos lutavam contra as ondas e o vento, Jesus se aproxima deles caminhando sobre as águas. Eles ficam assustados, pensando se tratar de um fantasma. Mas Jesus logo os tranquiliza, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Essa frase de Jesus é uma verdadeira mensagem de encorajamento para nós no dia de hoje. Quantas vezes nos encontramos em tempestades da vida, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. É nessas horas que somos chamados a ter coragem e fé, reconhecendo que Jesus está presente conosco no meio das dificuldades, dizendo-nos: "Não tenham medo." Nesse momento, vemos Pedro se destacar dos outros discípulos. Ele pede a Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Pedro, impulsionado pela confiança em Jesus, decide sair do barco e andar sobre as águas também. Essa atitude de Pedro nos mostra a importância de confiarmos plenamente em Cristo e em sua palavra. O amor e a confiança em Jesus são capazes de nos fazer realizar coisas extraordinárias que antes nos pareciam impossíveis. No entanto, mesmo com a confiança inicial, Pedro se distrai com a força do vento e começa a afundar. Ele clama a Jesus: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estende a mão e segura Pedro, dizendo-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Essas palavras de Jesus nos fazem refletir sobre as nossas próprias fraquezas e dúvidas. Muitas vezes, assim como Pedro,
deixamos as dificuldades e as distrações do mundo nos afastarem de nossa fé e da nossa confiança em Jesus. No entanto, mesmo quando duvidamos, Jesus está sempre disposto a estender a mão e nos salvar. Por fim, quando Jesus e Pedro entram no barco, a tempestade se acalma. Os discípulos, atônitos, adoram Jesus, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Essa história nos lembra que, mesmo diante das maiores tempestades da vida, Jesus é sempre o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas. Ele está sempre acima de todas as adversidades e é capaz de acalmar qualquer tempestade que se levante em nossa vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que essa passagem do Evangelho de Mateus nos encoraje a confiar plenamente em Jesus, mesmo diante da tempestade que enfrentamos. Que saibamos buscar a presença de Jesus em oração e reconheçamos sua voz no meio das dificuldades e sejamos corajosos em segui-lo, caminhando sobre as águas. E, acima de tudo, que nunca deixemos de adorar e proclamar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Que essas palavras do Evangelho de hoje nos inspirem e nos fortaleçam em nossa caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, que possamos rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, pedindo cada vez mais o dom da fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para nos mantermos firmes nessa caminhada da fé, para nos aproximar cada vez mais de Jesus Cristo, e também rezando por todos os pais, imploremos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia.